Bom dia a todos aqui presentes, é uma alegria recebê-los na manhã que a Júlia vai defender sua dissertação. Então, agradecer imensamente aos professores, parceiros aqui, convidados, professor Rômulo, aqui professor da Universidade de Fortaleza, do mestrado profissional em Direito e Gestão de Conflitos e da PPGD, professora Clarissa Sampaio, também professora da Universidade de Fortaleza, do mestrado em Direito e Gestão de Conflitos, professora Sinara Monteiro, colega nossa de tanto tempo, e professora da UFC. Muito obrigada, Sinara, por estar aqui hoje, compondo essa banca. Então, agradeço aos familiares aqui presentes, aos amigos, aos alunos do PPGD. É muito importante essa participação para que vocês comecem a se preparar para vocês. Quem já defendeu, está aqui. Ai, graças a Deus que eu já passei por isso. Então, vamos lá. Júlia, a gente vai dar início à sessão pública de defesa da dissertação da mestranda Júlia Dalge Montealverne Barreto, com a dissertação intitulada Consensualidade Administrativa, o uso de Dispute Boards para a solução de conflitos no âmbito das agências reguladoras. Júlia, fique tranquila, você tem 20 minutos, prorrogáveis por 10, para apresentar o seu trabalho. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar a banca, na pessoa da professora Lília, minha orientadora, e agradecer a presença da professora Sinara, do professor Rômulo e da professora Clarissa. Bom, o tema da minha dissertação é Consensualidade Administrativa, o uso de Dispute Boards para a solução de conflitos no âmbito das agências reguladoras. Primeiro eu optei pesquisar e estudar sobre esse tema em virtude da crescente utilização pela administração da consensualidade e também em virtude da importância de estudo e debate sobre mecanismos consensuais de solução de conflitos, de que seja parte a administração, especialmente as agências reguladoras. A dissertação foi estruturada e dividida em 3 capítulos. No primeiro capítulo, no primeiro momento, abordou-se uma nova forma de legitimação da atuação administrativa, pautada não mais com exclusividade nos tradicionais processos de representação política, mas também na participação concreta e efetiva dos cidadãos e com foco no resultado. Essa modificação decorre, dentre outros fatores, da globalização, da ascensão e da rapidez dos meios de comunicação e da complexidade das relações sociais no século XXI. Um outro fator que explica essa modificação tratada no trabalho é a aplicação da lógica mais gerencial do que burocrática na administração pública, como resultado de críticas às organizações burocráticas e também da valorização da cultura gerencialista, que surgiu a partir da década de 1970, especialmente no Reino Unido e nos Estados Unidos da América. Um outro fator que explica essa modificação é a mudança no significado de democracia, que passa a ter uma natureza substancial, tendo a participação como um elemento fundamental. Então, significa que o ato de votar por si só não mais é sinônimo do exercício de democracia, porque a sociedade passa a exigir outros meios concretos de participação nas escolhas das políticas públicas, de modo que emergem esses outros mecanismos concretos de participação da sociedade. Falou-se também no constitucionalismo de resultado, que impera atualmente, fazendo com que a definição do interesse público se relacione ao resultado da ação administrativa. E essa demanda por resultados pautada no interesse público tem como base o princípio da eficiência, de modo que, no segundo momento, nesse primeiro capítulo, tratou-se da atuação administrativa a partir da legalidade substancial e da eficiência. Inicialmente, com o surgimento do Estado de Direito, como consequência natural do Estado de Direito, emergiu o princípio da legalidade, como princípio a reger toda a atuação administrativa. Então, o Estado somente poderia agir quando autorizado por lei, e seus atos e medidas somente seriam válidos se respaldados pela legislação. Mas essa concepção clássica de sujeição da atividade administrativa à prévia existência de lei e à acepção formal da lei enquanto produto final de um processo legislativo estão sendo superadas, porque na medida em que recebe destaque a centralidade da atuação administrativa, em virtude da incumbência de atribuições ao Estado em matéria de serviço público,
a administração ganha mais autonomia. Então, essa concepção tradicional de legalidade vem sendo substituída por uma concepção mais ampla de juridicidade da ação administrativa, cuja centralidade reside na Constituição Federal. De modo que o fenômeno de constitucionalização do direito permite concluir que, na medida em que a finalidade principal da atividade administrativa é o atendimento do interesse público, o cerne dessa premissa reside justamente no texto constitucional e no sistema de direitos, valores e garantias que a Constituição organiza e propõe. Então, a Constituição passa a ser a base a partir da qual se dá a atividade administrativa, em substituição à reserva legal de que se falava anteriormente. Quanto ao princípio da eficiência, ele revela inicialmente um mero juízo de identidade entre objetivos e resultados, mas com a sua constitucionalização, por meio da emenda constitucional número 19, percebe-se que, na verdade, ele consolida um direito subjetivo à cidadania, porque ele é um instrumento de alcance dos fins postos ao Estado, em que pese essa reconfiguração da relação entre Estado e administração e particulares ser um processo ainda em curso. Do princípio da eficiência deriva o direito à boa administração, que foi bastante tratado no trabalho, segundo o qual a atividade administrativa deve ser desenvolvida da forma mais oportuna, adequada e congruente aos fins a serem alcançados, ou seja, a administração pública deve ser eficiente, eficaz, transparente e cumpridora de seus deveres. Então, essa crescente participação cidadã de que se tratou no primeiro capítulo e a consequente exigência de satisfação social com o resultado da ação administrativa abrem espaço para a consensualidade, na medida em que o consenso responde a essa necessidade do Estado de estabelecer uma maior comunicação com a sociedade. Por essa razão, no segundo capítulo, tratou-se da consensualidade como uma nova vertente de atuação da administração pública. No contexto sociopolítico posterior à Segunda Guerra Mundial, despontou um novo constitucionalismo fundado em 4 pilares principiológicos. São eles os direitos fundamentais, a subsidiariedade, que significa a desmonopolização do poder ou separação de poderes, a participação e o conceito da Constituição como uma ordem de valores. Mas a efetividade desses 4 pilares depende fundamentalmente do grau de aproximação entre as reivindicações da sociedade e a atividade administrativa, de modo que o consenso pode conferir mais legitimidade à atuação administrativa na medida em que serve a essa aproximação. No Brasil, 3 fatores, em síntese, explicam a ascensão do estudo da consensualidade no direito administrativo. São eles a democracia substancial, a contratualização, que é o recurso da administração a módulos contratuais, e a eficiência. Então, o elemento central da consensualidade no direito administrativo brasileiro reside nessa desautorização da administração pública, em que a administração essa desautorização é marcada pela passagem de um autoritarismo administrativo para o uso da técnica do consenso, ou seja, a administração deixa de assumir uma posição verticalizada para assumir uma posição mais horizontalizada em relação aos particulares. Expôs-se no trabalho alguns ordenamentos jurídicos internacionais que são avançados no estudo e no uso da consensualidade no direito administrativo. De modo mais específico, tratou-se no trabalho dos casos da Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. E mostrou-se também como o sistema de justiça brasileiro permite a utilização do consenso na administração pública, por meio de dispositivos constitucionais, a exemplo do próprio preâmbulo da Constituição, que trata da solução pacífica das controvérsias pelo Estado brasileiro, e também a partir da legislação infraconstitucional, a exemplo da Lei 13.140, que é a Lei de Mediação, que expressamente permite que conflitos de que seja parte a administração sejam resolvidos na mediação, bem como a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que traz um fomento à prática de mecanismos consensuais de conflitos, e também o Código de Processo Civil, entre outros atos normativos que foram tratados no capítulo. Elencou-se também possíveis consequências para o sistema de justiça brasileiro da adoção da consensualidade no direito administrativo, como, por exemplo, a obtenção pelo Estado de respostas mais rápidas, eficientes e legitimadas, na medida que ele convida o cidadão a participar desse processo, em que pese essa atividade de consenso e negociação assumiu um importante papel na identificação dos interesses públicos e privados tutelados pela administração,
Um terceiro ponto falado no trabalho também nesse tópico foi essa pesquisa da Associação dos Magistrados Brasileiros, que concluiu que a administração pública é a maior litigante do Poder Judiciário, o que demonstra a necessidade de se estudar mecanismos consensuais de solução de conflitos. Mas nesse ponto, eu acho importante fazer uma ressalva, que não se sabe se nessa pesquisa foram considerados aqueles casos em que o Estado é demandado por questões estratégicas da própria parte, né? Então eu deixo essa ressalva feita. Por fim, ao final do segundo capítulo, analisou-se o consenso como governança compartilhada. O significado de governança está relacionado ao surgimento de novos atores sociais que, junto ao Estado, rearranjam as políticas públicas e incrementam novos instrumentos de articulação entre Estado e sociedade ou mesmo entre Estados. Então, o consenso aplicado no âmbito do poder público pode conduzir mais facilmente à realização de interesses sociais sem que seja desconsiderado o interesse da própria administração, culminando, então, num acordo que impacte, de algum modo, positivamente nos destinatários da atuação administrativa. Então, se entende que a consensualidade pode conduzir a resultados mais eficientes na seara administrativa, essa conjunção dos particulares com o poder público é um traço da governança compartilhada, ainda que não se trate daquela governança em nível global, que é muito estudada. E aí concluiu-se que trata-se de uma possibilidade de coordenação entre esses diferentes atores sociais e políticos, visando aferir uma governabilidade mais eficiente ao Estado. Diante desse cenário de possibilidade de aplicação da consensualidade no direito administrativo, tratado nos 2 primeiros capítulos, no terceiro capítulo, inicialmente, estudou-se os meios consensuais de solução de conflitos que já são aplicados nas agências reguladoras. De modo específico, tratou-se do termo de ajustamento de conduta, o TAC, arbitragem, mediação e conciliação. Analisou-se também os regramentos das principais atividades reguladoras de nível federal, e a partir dessa análise verificou-se que alguns desses regramentos prevêem o uso de alguns desses modelos e outros não, assim como algumas agências reguladoras já fizeram uso de alguns desses modelos e outras não. Então, diante desse quadro de permissividade, de resolução consensual de conflitos no âmbito específico das agências reguladoras, apresentou-se os Dispute Resolution Boards como uma nova possibilidade, como uma inovação. Em 1975, durante a construção do Eisenhower Memorial Tunnel no estado norte-americano do Colorado, esse método foi utilizado pela primeira vez de modo experimental, para resolver os conflitos que nascessem a partir dessa empreitada. Esse experimento foi muito exitoso, de modo que o modelo se alastrou pelos Estados Unidos da América e depois na América Latina. Os Dispute Boards são comitês voltados para a resolução de conflitos na seara contratual, formados por membros especialistas no objeto daquele contrato, que podem emitir recomendações, proferir decisões ou mesmo exercer as duas funções combinadas. A concepção e o desenvolvimento dos Dispute Boards estão muito ligados aos contratos de construção, por serem contratos de grande complexidade, que envolvem uma multiplicidade de saberes técnicos e que têm um tempo de execução muito singularmente dilatado, de modo que é um espaço muito propício para o surgimento de controvérsias. Existem 3 modelos de Dispute Boards. O primeiro é o Dispute Review Board, em que os membros apenas emitem recomendações de caráter não vinculante. O segundo é o Dispute Adjudication Board, em que os membros proferem decisões vinculantes. E o terceiro é o Combined Dispute Board, que como o próprio nome sugere, os membros exercem as duas funções anteriores de modo combinado. Mas essa classificação e as especificações de cada um desses modelos variam muito de acordo com o organismo ou com a legislação que prevê os Dispute Boards. Para além dos contratos de construção, atualmente fala-se na aplicação dos Dispute Boards em outras searas contratuais, que constitui espaço propício para o surgimento de controvérsias a serem resolvidas por meio desse modelo, como é o caso dos contratos administrativos, porque grandes investimentos são normalmente associados a intervenções e empreendimentos ligados às funções administrativas. Então, os contratos administrativos podem ser um espaço propício para o desenvolvimento desse modelo. Atualmente, os Dispute Boards são muito aplicados por bancos de desenvolvimento, a exemplo do Banco Mundial, e por outros organismos internacionais, como, por exemplo, a Câmara de Comércio Internacional. No Brasil, durante o julgamento do recurso especial número 1569-422,
de relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, foi especificamente falado sobre os dispute boards e reconheceu-se a sua compatibilidade com o ordenamento jurídico brasileiro, o que também ocorreu durante a primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios do Conselho da Justiça Federal, de 2016, em que foram aprovados 3 enunciados que versam sobre os dispute boards. Também em âmbito nacional, a Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial prevê os dispute boards como meio de solução de conflitos, e também o Centro de Arbitragem e Mediação, que foi fundado com o apoio da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Em termos mais concretos, os dispute boards já foram aplicados no Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 e também na expansão da linha 4, linha amarela, do metrô da cidade de São Paulo. E existe atualmente, em trâmite no Congresso Nacional, esse projeto de lei número 6814, que propõe a instituição de novas normas para licitações e contratos administrativos. Dentre os artigos que constam no projeto, um deles menciona que os contratos administrativos vão poder prever a adoção de mecanismos consensuais de solução de conflitos. E, como o próprio texto do projeto diz, em especial, dentre outros meios, os comitês de resolução de disputas, que são os dispute boards. Em relação à eficácia dos dispute boards, mencionou-se no trabalho um estudo feito a partir da experiência dessa empreiteira Hortif, em que ficou demonstrado que os conflitos dirimidos por dispute boards demoraram entre 90 e 180 dias para serem resolvidos, custando aproximadamente 2% do valor do contrato, ao passo que os conflitos resolvidos pela arbitragem demoraram entre 1 ano e meio e 5 anos para serem solucionados, custando aproximadamente 5% do valor do contrato. Então, essa é uma primeira evidência da viabilidade econômica e estratégica da aplicação dos dispute boards. Mais especificamente em relação aos contratos administrativos, sabe-se que uma das premissas do contrato administrativo é a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Então, incluindo aí os que tratam de concessão de serviços, porque é natural que surjam controvérsias e discussões jurídicas durante o contrato. Então, nesse aspecto, os dispute boards se mostram uma solução viável, já que propõe a análise e a resolução do conflito em tempo menor e com custo menor. E também em virtude de os seus membros serem constituídos desde o início da relação contratual, ou seja, os membros acompanham toda a execução contratual, então se familiarizam com as particularidades do contrato e com as pessoas responsáveis pela sua execução, de modo que podem assumir, inclusive, uma função preventiva de litígios. Diante disso, concluiu-se esse terceiro capítulo mostrando a viabilidade do uso do modelo dos dispute boards, sobretudo pelo fato de que ele propõe a análise de conflitos por uma junta especializada, normalmente com baixo custo e dentro de um prazo razoável, principalmente se comparado à arbitragem. Em conclusão, diante da importância da regulação e da efetividade dos serviços postos ao seu poder, verificou-se ser necessária essa maior interlocução entre a administração e sociedade, inclusive para garantir a eficaz realização do poder regulatório. O que pode ser feito por intermédio de meios que garantam a normalidade do cumprimento desses contratos, inclusive a adoção de mecanismos consensuais de solução de conflitos e mais especificamente dos dispute boards, como se tratou ao longo do trabalho. Ao final, fez-se uma ressalva, no sentido de que é sabido que as agências reguladoras, o setor regulatório, envolve muitas vezes interesses muito estratégicos e complexos de nível nacional e internacional, que são próprios da atividade regulatória. A exemplo do setor de energia, que foi utilizado como exemplo no trabalho. Então, em que pese os benefícios oriundos dessa aplicação de meios consensuais de solução de conflitos nas agências regulatórias, especialmente os dispute boards, esses interesses estratégicos, que são próprios da atividade regulatória, justificam o não afastamento completo da intervenção estatal nesse tipo de situação mais complexa, em que pese o estudo da consensualidade no direito administrativo poder um dia talvez culminar na aplicação desses mecanismos também em situações mais complexas. Obrigada. Agradeço a Júlia a apresentação e respeito ao tempo também. Então, eu passo agora a palavra à professora Sinária, que terá 20 minutos para fazer as suas considerações. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui na Universidade de Fortaleza, em cujas bancas sempre são presentes
café com os amigos. Então, falar da minha satisfação de estar aqui compondo essa mesa, sob a orientação da professora Lília e na companhia de meus colegas Clarice e Romulo Leitão. E, obviamente, da minha grande felicidade de estar aqui na banca de uma pessoa muito querida, afeto familiar, profissional, que é a Júlia, filha da Maria Cláudia, que está aqui presente, a Maria Cláudia, do nosso querido amigo e parceiro de trabalho, o professor Marcelo Montalveira. Bom, eu queria pedir desculpa a todos pelo meu pequeno atraso, foi um equívoco de agendamento, tá, Júlia? Você fez tudo certinho. Na verdade, foi um equívoco meu. E dizer que, em razão disso, eu vou procurar ser mais breve para não alongar tantos trabalhos aqui dessa banca de hoje. Júlia, eu achei o seu trabalho muito relevante, ele toca num tema muito atual do direito administrativo, que é sobre a consensualidade. Eu sempre pensei, inclusive, professora Clarice, que desde 88 não existe mais, pelo menos no plano normativo, nenhum obstáculo a que a administração pública faça consensos dentro dos seus processos, a não ser uma tradição do regime jurídico rígido, especialmente o princípio da disponibilidade do interesse público. Todavia, os conceitos, eles não são estanques, eles vão se amoldando conforme os parâmetros constitucionais. E a noção de interesse público também varia no tempo e no espaço, e ela variou. E a noção também, em torno do princípio da legalidade, ela também variou no tempo e no espaço, inclusive com os novos paradigmas. Então, nessa toada, eu acho que você acertou muito ao expor a evolução do princípio da legalidade para o princípio da juridicidade, demonstrando que o interesse público hoje em dia ele pode ter outra conotação, na verdade ele é um conjunto dos princípios da Constituição. Então você foi muito bem nesse caminho, inclusive porque a consensualidade hoje em dia ela pode ser um mecanismo que pode atender o interesse público bem mais do que a rigidez e o regime jurídico administrativo. Então, a gente já está num momento de reflexão, de aplicação de institutos do direito privado da administração pública, desde que isso vão, obviamente, ao encontro do interesse público. Então, a gente já está evoluindo nesse sentido. O seu trabalho, portanto, ele vem muito moderno, muito atual, já provocando essas reflexões. Agora, como alguém tem que fazer um trabalho de apontar aqui algumas contribuições, né, ou algumas críticas que talvez poderiam ter aparecido um pouco mais, Júlia. Então, acho que como membro externo eu vou ter que fazer esse trabalho aqui com você, tá certo? Mas, todavia, aceite as minhas contribuições só para poder engrandecer o seu trabalho. O seu trabalho está muito bom, inclusive de ser lido, o português está muito fácil, a redação está muito interessante, a gente lê com facilidade, existe uma maturidade no uso das palavras, ele está muito bem orientado, você também tem uma excelente orientadora, a professora Lília, e nessa parte dos mecanismos consensuais nas agências, a gente aprende mais do que acrescenta, porque já é a área aqui de domínio da professora Lília, tá? Eu vou falar um pouco sobre os antecedentes que você trabalhou no primeiro e no segundo capítulo, que são, digamos assim, fundamentos do direito administrativo, tá? Eu acredito também, Clarissa, como Lília, que essa questão da resistência que a administração pública ainda tem em fazer mais consensos nos processos administrativos, também vem do medo que a administração pública tem, particularmente o servidor público, do famoso PAD, né? Então, isso, eu acho que se tivesse a criação de normas dentro do Estatuto Funcional das várias categorias, dizendo que o erro de interpretação ou aplicação da lei em outro sentido, desde que o motivo tenha sido atendimento de interesse público, vírgula, ressalvado, obviamente, a comprovada má-fé, eu acho que isso aí já deixaria o servidor público, inclusive, mais empoderado, né, para usar uma palavra moderna, para poder aplicar esses métodos alternativos de solução de conflitos, né? É algo que a gente vem discutindo aí nos congressos brasileiros do direito administrativo e pode ser que a gente caminhe para isso, tá? Bom, objetivamente, eu vou fazer aqui algumas observações dessa primeira parte principiológica, tá? Aqui, Júlia, logo na sua introdução, quando você já passa da administração burocrática para a administração gerencial, eu senti falta, tanto na introdução quanto no primeiro capítulo, de você fazer
uma autocrítica também no conceito que nós incorporamos aqui no Brasil do que é gerencialismo e do que é o princípio da eficiência. Esse ano a Constituição faz 30 anos e a emenda 19 faz 20. Né? Então nós estamos 20 anos apurando o balanço do legado de 98 para cá. Então eu senti falta de você problematizar um pouco sobre o gerencialismo, porque junto com o princípio da eficiência, com a emenda 19, a gente caminhou também para a incorporação de alguns institutos que, pelo menos aqui no Brasil, apresentaram uma versão deturpada, como é o caso do terceiro setor, por exemplo. Né? O terceiro setor, em outros países, como Inglaterra, os próprios Estados Unidos, eles ajudam no sentido, inclusive, de financiamento de universidades, eles atuam junto com o Estado no que a gente chamaria de o braço social do Estado. Né? Então, eles não substituem, digamos assim, o Estado e muito menos fazem o que aqui no Brasil a gente faz, né? Que é simplesmente uma intermediação para a substituição de mão de obra permanente da administração pública. Então, eu senti falta de você fazer uma crítica, digamos assim, do legado, né? Dessa versão gerencialista que a gente incorporou aqui no Brasil, como a questão da terceirização, que nós também não observamos os limites, né? Inclusive porque a própria ciência da administração indica o que seria terceirização propriamente dito, que seria apenas, o termo vem da ciência da administração, nós incorporamos no direito, mas lá seria para o industrial se concentrar no cerne do negócio produtivo, ou seja, para facilitar a expertise. E aqueles aspectos que seriam, digamos assim, instrumentais do processo produtivo, ali sim entraria a terceirização. Aqui no Brasil a gente também não fez isso, né? Então seria essa, né, 1 ou 2 parágrafos para poder atualizar essa crítica, já que a gente está aqui nos 20 anos da emenda 19, né? Aqui, logo no teu primeiro capítulo, quando você fala da questão da evolução também da democracia representativa para a democracia participativa, e você também demonstra, né, as aberturas que nós temos principiológicas e legais para a democracia participativa. Eu tenho uma dificuldade, professora Lília, de assumir que nós já fizemos essa passagem. Né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com os trabalhos científicos, com as afirmações que a gente faz. Né? Ou seja, a partir de 88, né, fizemos uma clivagem da democracia representativa para a democracia participativa. Eu acho que a gente está no começo ainda, trilhando alguns passos. Se a gente começar a pensar no modelo de audiência pública, por exemplo, que nós temos aqui, isso é bastante preocupante, porque era um bom instrumento de participação, mas hoje em dia ela está servindo apenas para legitimar decisões já tomadas. Né? Porque a administração pública chega com seus relatórios, com a sua técnica, tá? Não propicia que os movimentos sociais e os grupos se organizem previamente, eles não conhecem os números não são expostos com clareza, e aí sai que a audiência pública e a decisão tomada foi legítima porque o movimento social X ou Y estavam todos presentes, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, que eu acho que a gente está caminhando ainda para esse modelo. É só para você dar uma abrandada quando você afirmar, estamos já nessa situação. Né? Um pouquinho de dificuldade já de pensar dessa forma. Bom, aqui na página 19, Júlio, quando você fala sobre Getúlio Vargas, é que eu acho que seu pai pode ter uma participação nessa influência sobre Getúlio Vargas, que a gente sabe que ele é varguista, tá? E eu concordo com ele nesse aspecto. Quando você faz aqui, muito bem feito, na verdade, uma ressalva sobre o entendimento a respeito do populismo para tirar a conotação negativa, eu senti falta aqui de você fazer uma referência do Ernesto Laclau, o livro dele, A Razão Populista. Ele na verdade, é um livro que eu marco para a gente sobre essa leitura diferenciada do populismo, especialmente na América Latina. Né? Você faz isso aqui uma nota de rodapé, tá? É a nota 5 da página 19. Página 21, quando você toca aqui também na questão do interesse público, eu sempre faço assim a ressalva, se você puder fazer a diferença, qual é o interesse público que você está lidando aqui. Porque como você está falando de consensualidade e interesse público, a gente precisa saber se a sua defesa é pela consensualidade.
em direção do interesse público primário ou secundário. Aí você pode pegar aqui o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que aqui trouxe aqui para o Brasil essa distinção que é da doutrina italiana, né, do Renato Alessi, o Celso Antônio traduziu aqui para o Brasil. Não pode citar direto aqui a fonte do professor Celso Antônio, né? E nessa parte aqui, Júlia, a partir da página 23, em que você fala, né, de forma muito correta, né, com a redação muito direta, sobre essa questão de a democracia participativa não se esgotar no voto. E aí eu me lembrei, quando eu estava lendo essa tua passagem, que o Gilberto Bercovici tem um conceito muito interessante sobre soberania bloqueada, soberania e cidadania bloqueada. Ele faz isso de soberania e constituição. Ele diz justamente que a cidadania não deve se esgotar no voto, e aí ele traz a ideia do poder constituinte permanente. Eu acharia bem interessante, né, que eu acho que essa ideia de poder constituinte permanente, ela pode te ajudar aqui. O Canotino também trabalha com essa ideia antes do Gilberto, mas eu acho que o Gilberto ainda faz de forma mais, sistematizou bem mais do que o Canotino, né? Tá? E o Canotino fez naquele livro dele Constituição Dirigente e Vinculação ao Legislador, e aí parece que depois ele andou dizendo que não disse aquilo, não foi? E esse problema aí a respeito do Canotino, tá? Bom, aqui no teu subitem 1.2, Júlia, eu li com muita atenção aqui o seu trabalho, viu, Júlia? Pelo respeito, né, que eu tenho. Obrigada. Você, obviamente, por todo, porque o trabalho está muito bom. Aqui no item 1.2, sobre a atuação administrativa a partir da legalidade substancial e da eficiência, eu senti falta de algumas obras dos administrativistas, digamos assim, que estão mais frequentes, né, nos grandes congressos da área e tudo mais, sobre esse entendimento a respeito da legalidade, né? Por exemplo, sobre a administração burocrática e a passagem da burocracia para o gerencialismo, tem uma obra fundamental da Irene Nohara, que é Burocracia e Reforma Administrativa. Então, você citou o curso da Irene Nohara, né? Mas as obras temáticas da Irene são bem mais ricas do que os cursos, né? E já falando em curso, eu percebi que você citou os cursos aqui também nas referências, né? E aí eu te aconselharia, se você puder pegar as obras temáticas, né, elas são mais compatíveis assim, com os trabalhos científicos, tá? Sobre a questão da legalidade, tem um artigo muito bom do Fabrício Mota, que ele, inclusive, é o presidente atual do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e é professor de Goiás, Universidade Federal de Goiás. O título do artigo dele é O Paradigma da Legalidade e Direito Administrativo. Esse artigo é muito bom, é um dos artigos mais recentes e mais completos sobre esse entendimento atual a respeito do princípio da legalidade, que eu gosto bem mais do que o artigo da Carmen Lúcia sobre o princípio da juridicidade, porque eu não estou aconselhando ninguém mais a citar ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Então, vou passar aqui pela Carmen Lúcia, fico com o Fabrício Mota, que você fica melhor, tá? Tá muito complicado. Sobre neoconstitucionalismo e direito administrativo, a referência para a gente sempre foi Luiz Roberto Barroso. Por favor. Você só... Você escute só isso para você, né? Para você colocar aqui no seu trabalho científico, tá? E sobre a observação aqui que eu queria te fazer, tá, Júlia? Que no subitem 1.2.1, sobre a compreensão atual do princípio da legalidade, você faz uma construção aqui, Júlia, que é clássica, sobre a ideia de lei como limite à liberdade, tá? Essa é uma ideia clássica, aliás, é o cerne, digamos assim, do liberalismo. Então, você cita aqui o Bruno Mirage, que é um autor moderno, jovem do direito administrativo, só que você fez uma concepção clássica. Aí eu nunca acho adequado você trazer uma ideia clássica e citar um autor da modernidade, né? Eu acho que se você ficar aqui com o próprio Stuart Mill, no livro dele, On Liberty, eu acho que vai ficar um pouco mais adequado aqui para você. Já tentando fazer bem. Se você, outra sugestão aqui de bibliografia sobre a questão do direito administrativo neoconstitucional seria a obra do Ricardo Marcondes Martins.
Ele é professor da PUC de São Paulo. Aliás, hoje em dia, eu digo que as principais correntes do direito administrativo são PUC Paraná e PUC São Paulo, né? A gente está com essa referência deles. Então, Ricardo Marcondes Martins, ele tem uma obra chamada Direito Administrativo Neoconstitucional, que também merecia um cuidado aqui, uma atenção, tá? Nessa parte das referências sobre esse movimento da constitucionalização do direito administrativo, né? Tem outra obra também muito interessante da Patrícia Baptista, a Patrícia, acho que é Federal de Minas Gerais. A obra dela é Os Princípios na Constituição Administrativa. Então, ela também trabalha essa ideia de transformações do direito administrativo. E sobre o princípio da eficiência, que você fala logo depois, Júlia, e aí já naquela visão crítica sobre a eficiência, emenda 19, tem umas obras de referência do professor Emerson Gabardo. O Emerson é professor da PUC do Paraná, da Federal do Paraná, é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Ele tem uma obra chamada Princípio da Eficiência e Eficiência e Legitimidade do Estado. E ele faz todo esse apanhado crítico da emenda 19, né, nesses 20 anos. E eu acho fundamental, já que o seu trabalho ele busca alternativas para se chegar no princípio da eficiência. Que hoje, depois de 20 anos, eu acho que é um assunto que a gente merece já discutir a exaustão, para que não predomine a visão que se tinha ainda da política econômica de plantão na década de 90, né? Aqui na página 51, só uma observação bem pequena, Júlia, quando você fala aqui do intuito das PPPs, porque a lei das parcerias foi uma das primeiras que trouxe um dos métodos de solução de controvérsias na administração pública. Ela trouxe a questão da possibilidade de arbitragem dos contratos administrativos. Mas você falou aqui, Júlia, que a PPP tinha como propósito promover a eficiência na prestação do serviço público. Na verdade, eu me lembro bem que as discussões políticas em torno dessa lei na época, na verdade, era mais para resolver o déficit de infraestrutura do país do que propriamente eficiência na prestação de serviços públicos. Aí, como o parceiro privado investia na obra, o serviço público foi a forma como ele tinha de depois retirar os custos do investimento, mas a lógica não foi exatamente uma busca da eficiência. Pode ser que hoje, depois, né, de um balanço de 2004 para cá, a gente já possa fazer alguma análise nesse sentido, mas o intuito inicial não era bem esse, era mais infraestrutura. Bom, e aqui sobre essa questão da procedimentalização, eu acho que você falou sobre a procedimentalização, uns 2 ou 3 parágrafos, eu acho esse um tema muito importante, porque a procedimentalização está casada com a consensualidade do direito administrativo. Então, tem uma autora, eu acho que ela é de Minas Gerais também, que é a Luísa Cristina Pinto, né? Maravilhosa, né? A Luísa Cristina tem 2 obras fundamentais sobre procedimentalização do direito administrativo. Luísa Cristina? É Luísa Cristina Pinto e Neto. O marido dela, que é o Henrique Bittencourt, também é administrativista, mas eu acho que ele pesquisa numa área diferente. O livro dela é Participação Administrativa Procedimental. E é uma obra de referência sobre esse tema da procedimentalização, né? E aqui, quando você cita essa parte do direito comparado, os regimentos dos processos administrativos em Portugal, Itália, Espanha e Alemanha, eu achei muito interessante a pesquisa documental que você fez. Mas aqui também eu acho que você poderia ter trazido um pouco de doutrina jurídica estrangeira, até mesmo para poder fazer uma crítica ao que eles estão fazendo lá, né? E aí tem algumas obras espanholas, mais espanholas nesse sentido aqui, que também vem tratando como objeto principal a questão da procedimentalização e da consensualidade. Aí tem um artigo aqui que é do Tomás Font e Louvet, da Universidade de Barcelona, que ele fala sobre o desenvolvimento recente dos instrumentos da administração consensual em Espanha. Mas eu tenho uma coletânea, Júlia, que depois eu posso facultar para você, que é uma coletânea que foi feita em homenagem ao Eduardo Garcia de Interria, só com autores espanhóis falando sobre procedimentalização e consensualidade administrativa lá no direito espanhol. Se você quisesse colocar alguma crítica, né, ou ver se já existe alguma análise
sobre esses regimentos aqui, pelo menos na Espanha, né, que a coisa está bem avançada por lá. Né? Vou concluir aqui. E aqui o que eu acho que é principal, né, sobre essa questão da legislação infraconstitucional e o consenso na administração pública que você vem agora para o Brasil. Né? A obra de referência para a gente, o direito administrativo, quando alguém começou a falar assim abertamente, que a gente falava antes escondido, né, com medo de defender a privatização do direito administrativo. Mas quem começou a colocar esse tema nos holofotes foi o professor Romeu Bacelar Filho. Logo depois do Código Civil, ele lançou uma obra falando do direito administrativo e o novo Código Civil, falando justamente dos artigos do novo Código Civil que podem ser aplicados à administração pública. Né? Então, assim, como ele é uma obra clássica sobre essa temática, né, fica aqui a referência para você. Né? Agora, antes de você entrar direto na legislação aqui no Brasil, Júlia, eu acho que você poderia também fazer uma introdução sobre a demora dessas reflexões atuais aqui no Brasil. A gente sabe que é em razão da tradição da rigidez do regime jurídico administrativo, da indisponibilidade e tudo, e eu diria até mesmo da filiação brasileira ao sistema inglês e não ao sistema francês. Né? Então, você poderia fazer alguma reflexão nesse sentido, que explicasse um pouquinho para o leitor da tua dissertação futura, né? Por que a gente agora que está falando sobre consensualidade e procedimentalização aqui no Brasil. Tá? Bom, e aqui já para me aproximar das conclusões, ainda sobre a questão das audiências públicas e da procedimentalização. Tem uma obra muito interessante da Lúcia Vale Figueiredo, que é professora também da PUC de São Paulo, já falecida, especificamente sobre administração consensual e audiência pública no direito administrativo. E ela faz uma crítica parecida, e aí aqui já uma análise minha, com a crítica que o Habermas fala quando ele vai tratar da questão do discurso. Ele diz que antes da ação comunicativa do discurso, todos os participantes do discurso têm que estar habilitados ao discurso. E essa habilitação passa por uma democratização econômica, né? Que as pessoas tenham as condições materiais, culturais, para que possam estar em pé de igualdade no discurso, que é o nosso problema das audiências públicas, né? Então, se você pudesse colocar aqui, voltar à crítica do Habermas, né? Direito de faticidade e validade, tem uma passagem que ele faz essa crítica, tá? E, para finalizar, Júlia, os teus anexos, aqui eu já não sei se é a idade, mas eu não consegui. Muito pequena. Eu achei a letra muito pequena, Júlia, né? Tente no depósito final fazer algo maior, eu realmente estou com dificuldade aqui, né? Assim, de identificar, tá? Então, tente, né, colocar uma fonte um pouquinho mais maior que vai ficar mais redonda aqui a sua produção. Então, parabéns pelo tema, pela atualidade, parabéns à professora dele pela orientação. Né? Muito obrigada. Agradeço à professora Sinara. A gente combinou que vai fazer as perguntas em bloco, tá? As observações, depois você faz as considerações. Então, eu passo agora a palavra para a professora Clarissa, que também terá até 20 minutos para fazer as considerações. Bom dia, professor Lírio, presidente da mesa, professor Bolo, professora Sinara, Júlia, Maria Cláudia, os demais presentes, a avó da Júlia está aqui. Bom, eu já havia participado da banca de qualificação do trabalho da Júlia e é uma grande satisfação ver um trabalho que era muito bom, como ele ainda conseguiu se superar, porque ficou realmente um trabalho moderno, um trabalho atual, consistente, né, escrito de uma forma muito clara, corrente, elegante, no melhor estilo da Júlia. Tem alguém muito feliz lá em cima. Né? Bom, vamos às considerações gerais para depois passar às considerações específicas. O trabalho ele conseguiu unir muito bem 3 pontos essenciais, que é contextualizar a administração pública num Estado democrático de direito, né? Que a administração pública é essa. O tema da consensualidade está muito bem tratado. Observe que a Júlia foi a obra da Juliana De Palma e outros autores, né, que falam das várias concepções de consensualidade. E, por fim, a análise específica de
cada um dos instrumentos de consensualidade, com a menção a vários exemplos importantes de cada um deles, muitos dos quais eu realmente não conhecia, né, o caso da linha amarela de São Paulo, enfim. Então é um trabalho extremamente atual, profundo, maduro, mas nós temos, claro, sempre algumas observações, né, que, enfim, a Júlia vai responder em bloco. A primeira observação que eu faria, Júlia, era sobre a questão do princípio da legalidade. Está certo que nós evoluímos da legalidade para a juridicidade administrativa, está certo que houve, de fato, uma erosão da legalidade oitocentista. A lei não consegue mais cumprir a lei não consegue mais sozinha cumprir as funções de garantia do cidadão perante o poder público, de direção política da administração pública e de racionalidade. É certo que houve a abertura da lei por meio de conceitos determinados, da própria discricionariedade administrativa. Está certo que hoje é preciso uma vinculação também aos princípios, a lei não é mais suficiente. Está certo também que há o desenvolvimento de uma normatividade infralegal, né, principalmente em matérias de caráter técnico específicos que não conseguem ser trabalhados adequadamente no tempo real pelo legislador. Mas a outra coisa é dizer que encontra-se superada a concepção da sujeição da atividade administrativa à prévia existência da lei. Certo? Existe, sim, um espaço para uma atividade administrativa fundada nos princípios, mas não se pode generalizar que agora o administrador pode atuar só com base nos princípios. Até porque a legalidade também é princípio. Outro tema é a existência dessa atividade preterlegem na administração pública. E aqui eu sugeriria a obra do professor Paulo Otero, o sentido da vinculação administrativa à legalidade, em que ele analisa todo esse processo de erosão da legalidade oitocentista, que ele chama, e a soft law, né, a abertura da lei, né, por meio da discricionariedade, enfim, várias questões atuais acerca do princípio da legalidade. Certo? Então, eu achei muito feliz o exemplo que você citou do CNJ, da regulamentação feita a partir do nepotismo, mas aí entra uma outra questão também, que é a existência da competência normativa do CNJ, que é um órgão que tem previsão constitucional. Tá? Então, sobre o princípio da legalidade, eu acho que seria interessante perspectivar, abordar também essa questão. Tá bem, a lei não é mais suficiente, mas também não quer dizer que passou a história a necessidade de uma pré-habilitação normativa para o agir da administração pública. E essa pré-habilitação normalmente é a lei. Né? Excepcionalmente, nós podemos ter uma atuação administrativa fundada diretamente na Constituição, quando a Constituição tenha regulado um assunto de forma bastante densa, né? Ou seja, com todos os elementos, a desnecessitar, sim, uma intermediação legislativa. E sobre o histórico do princípio, a proposta, as concepções do princípio da legalidade, que você traz na página 29, tem uma obra interessante de uma doutrinadoras espanhola, a Eva Desleitado da Roca, que ela fala que, bom, a primeira vertente da legalidade, com a Constituição Francesa pós-Revolução, de 1791, foi, de fato, uma vertente positiva, né, como expressão máxima dos ideais revolucionários. A administração é uma mera executora de leis. Só que ela mesma fala que isso foi um sonho fugaz. Logo passou-se com a Constituição Bonapartista, de 1814, para uma vertente negativa, ou seja, a administração ela pode fazer aquilo que a lei não proíbe. E aí, no início do século XX, com uma intervenção estatal, com a teoria pura do direito, né, o Adolfo Merkel traz a teoria pura para o direito administrativo e percebe a necessidade de uma pré-atuação, atribuição jurídica de competência
para o agir da administração pública. Né? Então, fica a sugestão dessa, eu acho muito boa essa análise do histórico da legalidade, feito pela Eva Daroca. Quando você trata da administração burocrática, já passando para outro tema, a administração gerencial, eu achei muito interessante, quando você falou, Folha 16, uma atuação mais gerencial do que burocrática. Mais gerencial. Muito bem, não são modelos distantes, até porque nós ainda vamos, infelizmente, observar na administração pública brasileira exemplos de uma atuação patrimonialista da administração pública. Certo? Então, observar que, de fato, esses modelos não são distantes. Sobre o direito à boa administração, você trouxe a vertente subjetiva, a vertente objetiva, né, que a gente tinha trabalhado na qualificação, achei muito interessante, mas ao mesmo tempo você continua, pelo que eu entendi, retirando o direito à boa administração do princípio da eficiência, e não dos demais, ou seja, se a principal fonte do direito à boa administração seria o princípio da eficiência, certo? E os demais princípios constitucionais. E um tema, claro, mas que foge ao foco do seu trabalho, é como é que pode se dar o controle da boa administração, como é que se controla a boa administração. Na página 61, você traz o artigo 37, parágrafo 3º da Constituição, que fala da participação do usuário na administração pública. Na realidade, é um artigo que eu acho que poderia ser melhor trabalhado. Certo? A gente parece que não dá muita importância a esse artigo, mas quando a gente está falando dessa administração pública no Estado democrático de direito, ele surge com toda força e as potencialidades dele precisam ser devidamente exploradas. Então, por exemplo, você mencionou esse artigo na parte da consensualidade, mas é interessante também falar dele na parte da democracia. Né? Dentro daquele movimento de democratizar a democracia. E é um artigo que é central sobre essa democratização da democracia. Na página 71, você trouxe dados da ANP sobre o número de ações, em especial ações do poder público. Mas seria interessante, Júlia, também mencionar os dados do CNJ. Tem Justiça em Números, certo? Que está lá no site do CNJ. Ele é fabuloso, extremamente detalhista, né? E ele mostra que, de fato, 51% dos processos que tramitam no Judiciário brasileiro, um dos polos está o poder público, certo? Então, INSS, Correios, enfim, então, mencionar também o CNJ. Se eu estiver indo muito rápido, sobre a governança participativa. Ele está totalmente relacionado à consensualidade, à democracia, mas um ponto interessante, assim, uma preocupação relevante. Como impedir a captura da administração pública por grupos mais influentes, mais próximos do poder, ou então detentores do maior nível de informação, certo? E ao mesmo tempo, como essa participação da administração não chegar a significar uma desresponsabilização da própria administração por exemplo, pelas políticas, pelo acerto ou erro das políticas públicas que ela vem adotar. Ah, não, mas a sociedade foi ouvida. Quer dizer, então, os erros, os acertos da administração pública não tem uma parcela que é dela, uma responsabilidade que é dela. E é uma das ponderações que, inclusive, a professora Luísa, né, faz na obra dela sobre a participação administrativa procedimental. É esse risco de uma desresponsabilização da administração pública e esse perigo da captura da administração por grupos mais influentes, que têm proximidade com o poder,
E aí a gente volta para uma postura patrimonialista, né? Ou então que tenha um maior acesso à informação. Certo? No tocante à arbitragem, como definir quais são os direitos patrimoniais disponíveis à administração pública? Será que a lei podia, por exemplo, dizer que a partir de determinado valor poder-se ir para a arbitragem, ou então apontar as causas, ou apontar as situações? Certo? O que vai definir o que a lei da arbitragem, quando ela abre para a administração pública, ela fala só direitos patrimoniais disponíveis. Mas que direitos seriam esses? Acho que falta uma densificação. E como é que seria feita essa densificação? Toda matéria sobre a relação contratual poderia ir para os dispute boards. Né? Por exemplo, a lei da mediação, no artigo 32, parágrafo 5º, quando ela fala dos contratos administrativos, da resolução dos conflitos nas câmaras de mediação, ela fala especificamente das questões relacionadas ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato. O que acontece com a questão das sanções? O que acontece com a aplicação das chamadas cláusulas exorbitantes? Certo? E aí, qual seria a linha de divisão entre os dispute boards, a mediação, né, a arbitragem? Certo? Por fim, as dispute boards corresponderiam a um dos sentidos de privatização? Haveria aqui a quebra da lógica hegeliana, que você menciona, que a liberdade se faz dentro do Estado? Haveria a necessidade de saída do Estado para o exercício dessa liberdade? Talvez seja o início da indagação do teu doutorado. A liberdade fora do Estado, como é que essa perspectiva, na concepção hegeliana que você trouxe muito bem? Então, no mais, Júlia, essas são as minhas contribuições, né? Está uma dissertação muito moderna, consistente, clara, enfim, das parabéns. Passa então agora, obrigada, professora Vanessa. Passa então agora a palavra para a professora. Bom dia a todos. Cumprimentar a professora Lídia, agradecer o convite, a professora Sinara, a professora Clarice, cumprimentar a Júlia, os familiares, os meus ex-alunos, orientandos, tem alguns aqui. Sobre a sugestão do doutorado, eu já tenho um hegeliano em casa, já tenho muito livro lá no livro lá. Pode ir por aí. Bom, eu vou ser bem objetivo, né, porque duas administrativistas já me antecederam e eu não vou me intrometer nessa discussão administrativista. Apesar, tem uma passagem que, quando a professora Sinara falou sobre audiência pública, que ela é jocosa, mas ao mesmo tempo ela é preocupante. Há uns 15 anos atrás, um gestor público já faleceu, o secretário de Estado, me falou a técnica dele de audiência pública. A audiência pública tem que ser 13 horas, o ar-condicionado tem que estar muito gelado, uma música ambiente, que a pessoa fica assim, dormindo e não vai discutir nada na audiência pública. A ideia de audiência pública é como se a administração fosse utilizar só para justificar, para legitimar algum tipo de tomada de decisão. Então, é tragicômico, mas existe isso, eu lembrei quando a professora Sinara falou. Uma questão que eu tenho debatido com algumas pessoas, inclusive com um irmão meu que faz doutorado, é esse conceito, que eu posso passar para ti alguns períodos depois, e agora está fazendo 20 anos, o princípio da ciência, que é um conteúdo econômico, que é um conceito econômico. Como é que a gente transplanta esse conceito econômico para o direito? Essa é uma discussão que eu acho que você pode, vou te mandar um material depois, que pode ver. Em relação ao segundo ponto, TAC, termo de ajustamento de conduta no âmbito das agências reguladoras, quase todas, com exceção da ANA, quase toda a Agência Nacional de Água, quase todas têm resoluções disciplinando o TAC, mas era conveniente você falar de um projeto de lei que está tramitando no Congresso que diz expressamente
que admite o TAC, porque as regulações estão pegando a legislação de ação civil pública, algumas legislações para utilizar na agência reguladora, mas tem um específico que está tramitando. Em relação a uma questão um pouco pessimista em relação à consensualidade da administração, eu tenho uma visão pessimista do interesse real do Estado de fazer consenso, de buscar consenso, quando você tem um poder judiciário que permite que a gente eternize décadas uma disputa. Eu sei que você não pode generalizar, mas eu vejo com menos otimismo a consensualidade em alguns temas. É claro que em outros temas tem que partir para isso, mas em alguns temas eu não vejo o gestor público interessado em buscar consensualidade sinceramente. Quando não tem jeito e alguém propõe, então vamos por aqui. Mas é uma questão complexa, mas é um ponto de vista que eu tenho em relação à consensualidade no âmbito da administração. A gente ainda está engateando. É claro que tem que... É claro que o caminho é isso. Eu não estou dizendo que o caminho não seja esse. Estou dizendo que, do ponto de vista de mérito, de intenção, ainda eu acho muito difícil. Depende muito do governo e muito menos do Estado, a consensualidade. O governo, se o governo estiver predisposto, é mais fácil. É uma questão que eu me debato sobre isso. Eu queria colocar só um questionamento para você, Júlia. Antes desse questionamento, eu queria um aspecto formal. Eu gostei da sua conclusão, porque foi uma conclusão. Para quem está fazendo dissertação em tese, a conclusão não é você dizer tudo que você falou com 5 linhas, não. É simplesmente você responder às perguntas que você fez nos capítulos, objetivamente. Sobre esse aspecto, a conclusão que chegou à pesquisa é esta. Sobre esse aspecto é esta. Não é dizer, falei disso, citei fulano. Então a conclusão, mérito seu e da sua orientadora, está muito boa. O que eu queria... A dúvida que eu tive como leitor, não como examinador, mas como leitor, era o procedimento da utilização do Dispute Boards nas agências reguladoras. Qual seria o papel do técnico? A agência reguladora basicamente vive dos técnicos, da boa qualidade dos técnicos da sua equipe, já está se formando uma geração de técnicos de alto gabarito nas agências reguladoras, nas 10 ou 11 agências reguladoras federais. Para falar das federais, São Paulo tem uma multiplicidade, aqui tem a nossa, que é pioneira. Qual seria o papel? Porque você faz um comitê que vai examinar um determinado contrato. Quem é que comporia esse comitê? Como é que ele funcionaria? A agência reguladora já não é um comitê permanente de resolução disso? Esse é o questionamento de mérito que eu queria ouvir de você. O resto é parabenizar pela... Eu já não me surpreendi, porque você foi minha aluna e eu participei da qualificação. A linguagem é bem direta, com segurança, sem subterfúgio, então está muito bem escrito, não tem nada formal para falar. Cada vez a gente tem menos coisas formais para falar e mais mérito. Isso é uma vantagem, é o amadurecimento do programa. Habilita o amadurecimento do programa. Muito obrigado. Agradeço ao professor Rômulo. Passo então, Júlia, a você para acatar as considerações, discutir e responder os questionamentos. Certo. Eu quero agradecer as sugestões da professora Sinara, professora Clarissa e professor Rômulo. Anotei todas, com certeza serão consideradas. Professora Clarissa, essa parte da administração mais gerencial do que burocrática, quando eu foi a senhora que me chamou a atenção na qualificação. E aí eu incluí isso. Em relação às sugestões bibliográficas, eu agradeço. Com certeza analisarei com a professora Lília para acrescentá-las. E quanto ao questionamento do professor Rômulo, a respeito do procedimento dos dispute boards nas agências, de fato, eu não tinha me deparado com esse questionamento do papel dos técnicos, que já realizado nas agências reguladoras e tudo mais. Em tese, os comitês são compostos por especialistas, né, como eu disse na apresentação, no assunto objeto do contrato. Então, quando a gente analisa, que foi o que eu coloquei em anexo, vou aproveitar para aumentar o tamanho do anexo, peço desculpas. Esse anexo é uma tabela do Dispute Resolution Foundation, acho que é esse, salvo engano é esse o nome. Eles analisaram todos os casos em que já foram utilizados Dispute Boards. A tabela foi atualizada, salvo engano, até abril de 2017.
E quando a gente analisa essas situações, e quando a gente checa os próprios membros dessa fundação, são sempre advogados, engenheiros, arquitetos. Então, os comitês seriam compostos por essas pessoas. Mas em relação especificamente às agências reguladoras, eu não vejo o óbice no primeiro momento, mas eu tenho que aprofundar realmente o estudo sobre isso, de que os técnicos componham também o comitê. Não somente eles, mas de que eles façam parte também do comitê. Mas realmente é um ponto que eu vou aprofundar. Eu não havia pensado nisso, não havia me deparado com esse questionamento. Sim. Sim. Tá. Em termos de como eles agiriam, como... Porque a agência reguladora... Nesse comitê, que é composto, obviamente, tem que ter representante de todas as partes. Sim. Né? Sim, então, sim. A agência já tem um papel de acompanhamento. Você tem, não de resolução, mas de acompanhamento, análise de impacto regulatório. Você tem uma série de instrumentos que a agência já tem a obrigação. Eu fiquei na dúvida especificamente, bom, esse comitê, como é que vai ser a representação nesse comitê da agência? Quem é que iria participar? Essa é a questão. Com certeza deve ser os técnicos, mas eu fiquei na dúvida, que não ficou claro aqui como se daria esse comitê. Uma participação, eu não sei como era no túnel lá de 75, na Copa, eu não sei como funcionou. Bom, tem representante aqui do comitê do COB, da FIFA, tem um comitê, qual é a paridade, quem não pode dar empate. Essas questões que eu fiquei... Sim, as partes... procedimento. As partes envolvidas recomendam, né, cada um recomenda uma pessoa para compor o comitê, e normalmente há um terceiro imparcial. Tanto é que normalmente, quando envolve apenas duas partes, os comitês são compostos por 3 pessoas, mas nada obsta que seja por 5 pessoas, sempre em número ímpar, porque sempre vai haver as pessoas indicadas pelas partes para compor o comitê e uma terceira ou quinta pessoa imparcial, normalmente nomeada, inclusive, pelos que já foram nomeados para o comitê. Certo? Como preservar na questão da governança, na governança, a captura da administração pelos grupos mais influentes. Certo. E se o dispute board seria uma forma no sentido de privatização? A parte da captura, eu acho que é um perigo, é uma questão que precisa ser efetivamente analisada. Inclusive, eu lembro muito da gente estudando a teoria da captura na disciplina do professor Rômulo. De fato, existe essa questão. Quanto aos dispute boards serem um modelo de privatização, é isso? Ser um sentido de privatização. No sentido de tirar do judiciário? No sentido de afastar do judiciário. Do Estado, né? Do Estado. Certo. O Estado perder a atribuição que seria dele. Eu acho que os dispute boards funcionam em termos de afastar o judiciário da mesma forma que os outros métodos de solução consensual que já são aplicados. Com exceção, por exemplo, de casos em que, às vezes, na afirmação no firmamento do TAC, tem a participação do Ministério Público, então tem o Estado. Mas quando da mediação ou da conciliação, não necessariamente tem a participação estatal. Então, sim, nesse aspecto tem um afastamento e uma espécie de privatização nos dispute boards. Agora satisfeita? Satisfeita. Então, a banca queria agradecer aqui a presença da banca, da audiência. A gente vai pedir 5 minutinhos para que a audiência se ausente, tá? O bom desse momento é que a gente é quase uma orientação, e especialmente porque a gente tem os membros da qualificação e mais uma professora externa. Então, é uma riqueza danada aqui, Júlia, de conhecimento. Então, vamos lá, por gentileza. Vamos lá, eu vou ler
Antes de ler a ata, eu queria só fazer uma breve consideração sobre a orientação da Júlia. Júlia, foi muito bom ser sua orientadora. Eu acredito, aliás, eu atribuo todos os créditos do que foi falado aqui à Júlia. Minha colaboração foi realmente de traçar um caminho, até a temática. Como eu trabalho com a área de gestão de conflitos há muito tempo, mas até a temática do Dispute Board é inovadora para mim. Né? Então, foi uma discussão que, com o Rômulo, vocês iniciaram. Né? Então, é muito bom estar aqui, nesse momento, com uma dissertação que é fruto realmente do momento colaborativo. Por isso que eu fiz questão de trazer os membros da banca da qualificação e também a professora Sinara, que tem todo esse conhecimento na área administrativa, que é uma área que eu não tinha tanto conhecimento. Então, é muito bom você estar sempre avaliada e superando esses desafios. Então, Júlia, parabéns pela orientanda que você foi. Tá? Eu queria parabenizar isso. A questão do desafio, você ter a coragem, é difícil, gente, alunos, e às vezes professores, de assumirem temas diferenciados, temas que a gente tem pouca referência bibliográfica, né? Poucos documentos sobre dispute boards aqui no Brasil. Né? Então, a pessoa debruçar sobre esse tema e buscar, e desenvolver e trazer, dar esse tom moderno, né, ao trabalho. Então, parabéns por isso também. Tá? E, enfim, são essas considerações, Júlia, e saber como você evoluiu na sua fala, no seu discurso, na confiança da apresentação do seu trabalho. Júlia, nesse meio tempo, apresentou também trabalho na Fundação Clinton, esteve com a gente lá em Boston, apresentando uma ideia de um projeto de impacto social. Então, tudo isso foi uma construção, né, que aqui fez você ter esse momento de hoje, Júlia. Muito obrigada por toda a sua dedicação ao programa de pós-graduação. Tá? Então, vamos lá. Eu vou resumir um pouco a ata, certo? A ata de sessão, da sessão de exame, de defesa e de dissertação de mestrado. Tá? Aos 8 dias de agosto de 2018, no bloco A de sala 2, da Universidade de Fortaleza, às 9 horas, reuniu-se a comissão designada para proceder ao julgamento do exame de defesa da dissertação apresentada pela mestranda Júlia Dalge Montaverne Barreto, com o título Consensualidade Administrativa, o uso de dispute boards para a solução de conflitos no âmbito das agências reguladoras, tendo como orientadora a professora doutora Lília Mádia Moraes Salles, da Universidade de Fortaleza. A comissão examinadora foi composta pelo professor Rômulo Guilherme Leitão, da Universidade de Fortaleza, professora doutora Clarice Sampaio, da Universidade de Fortaleza, e professora doutora Sinara Monteiro Mariano, da Universidade Federal do Ceará. Depois dos debates e das considerações feitas pelos professores, a presidente suspendeu a sessão para atribuir o conceito à mestranda. Retornando aos trabalhos, a presidente da banca examinadora atribuiu o conceito aprovado à dissertação, outorgando à mestranda o título de mestre em Direito Constitucional. Parabéns. Eu queria agradecer a todos os presentes, à banca, e fazer uma observação que, com todo o respeito e carinho pessoal até que eu tenho pelo professor Rômulo, me orgulha muito ter tido uma banca majoritariamente feminina. Porque... Eu comentei isso aqui. Eu acho que o feminismo é cada vez mais necessário e importante. Então, eu fiquei realmente muito orgulhosa de ter 3 mulheres na minha banca, mostrando o protagonismo da gente também na academia. Muito obrigada.